Aos meus irmãos e irmãs, a todos vocês que nos acompanham, todos vocês que estão conosco, eu quero abrir o convite, estender o convite para que a gente tenha um tempo de oração. Quero convidar a vocês todos, irmãos e irmãs em Cristo, para nós juntos irmos até Deus e agradecermos a Deus, apresentarmos a Deus a nossa vida, apresentarmos a Deus as nossas fraquezas, enfim, apresentarmos a Deus o nosso cristianismo, né? E buscarmos de Deus a direção. O verdadeiro cristão, eu entendo que busca de Deus a direção para o caminho que ele segue. O verdadeiro cristão quer saber se vai para a direita, se vai para a esquerda, se fica parado, se anda. E essas coisas nós buscamos na oração, no nosso dia a dia com Deus. Essas coisas nós buscamos na nossa intimidade com Deus. E esta oração, Senhor, que nós fazemos a Ti é exatamente para isso. Para entendermos qual é a Sua santa, boa, agradável e perfeita vontade. Apresentamos ao Senhor as coisas que nos incomodam, mas também apresentamos ao Senhor as coisas que nos agradam, que nos alegram, e Te glorificamos por cada uma delas. Pedimos ao Pai que o Senhor nesta tarde fale conosco, que o Senhor nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que faço. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que está comigo aí, pela internet, você que está comigo pelo Facebook, estou ao vivo no Facebook, viu? Umas pessoas estão, né? Para você me achar no Facebook é simples, é facebook.com/pastor Mário Filho, pronto, é isso. Eu também não sei mexer com essas coisas aí, eu sei que é assim. Vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje nós vamos ler um trecho grande da Bíblia para eu falar algumas coisas aqui para os meus irmãos e irmãs. Minha Bíblia está aqui aberta no Evangelho conforme Mateus, capítulo 13. Eu vou ler aqui os versículos do 10 ao 17. Mateus, capítulo 13, versículos do 10 até o 17. Se você pode ler comigo, leia. Se não, ouça. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Olha só o que diz aqui. Mateus capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Então,
se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram e com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Cafezinho aqui para dar um ânimo especial, né? Meus irmãos, eu tenho dito aqui reiteradas vezes, né, que aquela profecia que está lá em Isaías 53, que diz que Jesus carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, obviamente não se trata das dores e das enfermidades físicas, não tem como se tratar das dores e enfermidades físicas, porque senão Jesus teria anulado a sentença de Deus dada no Éden sobre o pecado e suas consequências. E aqui a gente encontra muito claro, né? Quando Jesus diz no versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. É óbvio que Jesus não está falando aqui da cura física, como também Isaías não falava lá da cura física, da dor física. Jesus está falando aqui da cura espiritual, como lá falava Isaías também, né? Então, só para acrescentar a tudo que já foi dito, e como lembrete, né? Jesus ensinou
através de parábolas. Para a gente definir o que é uma parábola, sim, de uma maneira muito simples, né? Não vamos buscar definições acadêmicas, não. Definições simples. Uma parábola é uma história terrena, uma história sobre as coisas da terra, que tem um significado no mundo celestial. Esta é uma parábola. E Jesus usou com muita frequência parábolas para ilustrar as coisas do mundo espiritual, as coisas divinas. Por que ele usava parábolas? Isso foi descoberto mais recentemente, que quando um ensinador, um professor, um apedeuta usa de histórias quando ele está ensinando, aqueles que estão ouvindo, aprendendo, aprendem mais facilmente, porque as histórias são mais fáceis de serem lembradas. As histórias têm personagens e os personagens são fortes. As histórias têm um simbolismo que é muito significativo. Por exemplo, todo mundo conhece as histórias do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece, né? Por causa das personagens, enfim, porque a história é mais fácil de ser guardada. E o judaísmo, lá no Velho Testamento, era muito comum se usar parábolas. Era muito comum no judaísmo os pais usarem histórias para ensinar os filhos. As parábolas, portanto, era uma forma de ensino muito comum no judaísmo. E não se esqueçam, Jesus era judeu. Tem gente que esquece isso. Tem gente que esquece por completo isso. Antes, enfim, durante o ministério de Jesus, ele faz um negócio chamado analogia. Ele usa coisas muito conhecidas, coisas do dia a dia das pessoas, para que elas entendessem o que ele falava. Por exemplo, ele usa ovelhas. Hoje para a gente não é muito comum ovelhas, né? Mas naquela época, principalmente, naquela região do mundo, o rico tinha ovelhas, entendeu? Ele usa o pão, o sal. E aí, o que ele estava querendo dizer, o contexto do que ele estava ensinando, ficava muito claro. As parábolas sempre exigem mais explicações. E de um determinado instante do ministério de Jesus para frente, dali para frente, ele começa a usar exclusivamente as tais parábolas. Ele deixa de falar de maneira clara e começa a usar parábola. E a gente encontra aqui no Novo Testamento, deixa eu falar uma coisa,
Você vai encontrar Bíblias com 39 parábolas. Você vai encontrar Bíblias com 40 parábolas. Você vai encontrar a Bíblia com 42 parábolas. Mas tem Bíblia diferente? Então, não é a Bíblia que é diferente. É que alguns autores entendem que foram 39 parábolas, outros 40. A maioria, inclusive, entende que Jesus ensinou através de 40 parábolas. Mas existem autores que acrescentam mais duas. Coisas que estão na Bíblia, eles consideram como parábola também. Entendeu? Então pode ser que você encontre informações que... Quantas parábolas tem no Novo Testamento? Pode ser que você encontre informação de 39, de 40 e de 42. É porque algumas passagens, alguns consideraram também como parábola, e isso aumentou o número das parábolas. Outros não, diminui o número das parábolas, entende? A Bíblia é a mesma, a passagem é a mesma. É apenas uma questão de interpretação, se aquilo é ou não uma parábola. Nós vamos ficar aqui com o número de 40. Ah, mas o pastor falou que é 39. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema nenhum. Teve uma passagem que eu interpreto como parábola e ele não. Só isso. Ah, mas o meu pastor falou que é 42. Tudo bem. Então tem duas passagens da Bíblia que ele interpreta como parábola e eu acho que não é. Isso não muda nada. Ninguém vai deixar de ser salvo porque acha que são 42 ou são 39 ou são 40 parábolas. A salvação não depende de quantas parábolas eu encontro na Bíblia. Entende? Nós vamos usar o número de 40. Nos evangelhos, eu prefiro, por ser um número redondo, de falar em 40 parábolas. E a maioria das pessoas ficam se perguntando sobre o significado das parábolas. A gente vai encontrar, por exemplo, a parábola que fala da narrativa da semente, dos solos. E Jesus, antes de interpretar esta parábola, Jesus reúne os seus discípulos longe da multidão. Porque ele só está falando ali para os discípulos. Ele não está falando. O que ele vai falar agora em Mateus capítulo 13, versículos do 10 ao... Caiu aqui o microfone, peraí. O que Jesus falou, que está aqui escrito em Mateus capítulo 13, versículos do 10 ao 17, o povo não ouviu. Nós sabemos, porque Mateus registrou aqui na Bíblia, não é? Mateus registrou, Marcos registrou e Lucas registrou. João já não registrou isso. Por quê? Porque isso não fazia parte dos assuntos de João. Mas a multidão não ficou sabendo. Então Jesus chama os discípulos. E os discípulos, quando chegaram perto de Jesus, eles perguntaram: Senhor, como chamavam Jesus? Eles chamavam Jesus de Rabi, mestre, né? Seria como se chegar para alguém e falar: professor, por que o senhor fala para o povo usando as parábolas? E aí Jesus responde para eles, para os seus discípulos, não para o povo.
Jesus diz assim, ó, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas para eles não. A quem terá dado, este terá em grande quantidade. Quer dizer, para quem foi dado entender as coisas santas, esse vai entender cada vez mais. De quem não tem, aqui não é dinheiro, viu? Como muitos pregam por aí, não tem nada a ver com dinheiro. Está falando de conhecimento. A quem foi dado esse conhecimento, ele entende cada vez mais. Quem não tem esse conhecimento, até o que ele não tenha tirado dele, porque ele vai entender cada vez menos. Por esta razão que eu falo para vocês em parábolas, através de parábolas, disse Jesus. Então entenda, esta passagem, para quem tem é dado cada vez mais, e para quem não tem, até o que não tem é tirado, está se referindo a entendimento das coisas santas. Nada, absolutamente nada a ver com dinheiro, bem material, nada disso. É entendimento, é conhecimento das coisas santas. Olha Jesus agora explicando. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Porque o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Mateus capítulo 13, versículo do 10 ao 17, explicado um pouco mais simples do que está escrito. Então Jesus ensinava apenas para os seus discípulos, que são os quais tiveram o compromisso, a princípio, de transmitirem a palavra de Deus depois que Jesus fosse morto, ressurreto e ascendesse aos céus. De quem era o compromisso de levar o Evangelho? Dos discípulos. Então, Jesus explicava as parábolas especificamente para eles, porque eles tinham que entender. A eles foi dado o discernimento de espíritos, para que eles entendessem e transmitissem isso que foi entendido. Aqueles que continuavam rejeitando a mensagem de Cristo, e qual era a mensagem de Jesus? O que Jesus pregava? Jesus pregava a salvação, o arrependimento. Jesus pregava o perdão dos pecados. Era isso que Jesus pregava. Jesus não pregava a cura. Não pregava a cura. Você vê que quando ele se refere à cura, ele está falando de cura espiritual. Deu para você entender o que Isaías 53 está falando lá? É 53 mesmo? É. Você vê que Jesus cita a profecia de Isaías. E Jesus está dizendo que aqueles que ouvem
entendem a palavra de Deus são os curados. Porque se eles entendessem, eu os curaria. Então Jesus está dizendo, vocês que entenderam são curados de doenças espirituais. Jesus pode curar-nos de doenças físicas? Claro que pode, mas não há promessa de cura de doença física, a promessa de cura de doença espiritual, que é a falta de entendimento da palavra do Senhor. E aqueles que continuavam a rejeitar a palavra de Jesus eram deixados enfermos espiritualmente. Tanto é espiritualmente que eles são chamados de cegos espirituais, são deixados em sua cegueira espiritual. E um ficava perguntando para o outro, mas o que Jesus está dizendo? O que esse homem está falando? Que loucura é essa? Na realidade não era loucura nenhuma. Na realidade era a verdade mais cristalina que o mundo já ouviu. Eles não entendiam porque eram cegos, eram enfermos espiritualmente. E Jesus fez uma distinção entre aqueles a quem ele deu ouvidos para ouvir e aqueles que persistem em descrença, sempre ouvindo, porque tem gente que ouve todo dia. Mas nunca entende. E às vezes eu me culpo quando as pessoas não entendem, porque eu digo, para mim isso é tão cristalino, isso é tão claro. Eu digo, eu não estou tendo capacidade de ensinar, eu não estou tendo capacidade de esclarecer. E lendo essa passagem, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, eu parei um pouco de me punir, porque eu sempre estava me punindo, dizendo, mas poxa, eu estou tentando aqui, não estou conseguindo, estou falhando. Mas aí eu li lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas que ouvem, mas não tem a verdade com eles. É desses que você está vendo como é tirado, porque as dúvidas não são dúvidas que crescem, são dúvidas que diminuem, que roubam. Enquanto que aqueles a quem é dado são dúvidas para acrescentar. Aí eu me aquietei um pouco. É claro que eu tenho falhas, é claro que eu preciso melhorar a cada dia. Mas eu estava, me punindo, dizendo, não é possível, porque a gente está pregando e parece que estamos nadando contra a correnteza, apesar de que o cristão nada mesmo contra a correnteza, Mas 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, me acalmou um pouco. Porque os discípulos de Jesus, a eles tinha sido dado o dom do discernimento de espírito. E as coisas do espírito, então, para eles ficava muito claro. Eles entendiam as parábolas, como nós entendemos. Porque eles aceitavam a verdade de Jesus, como nós aceitamos. Então, eles receberam a verdade como nós recebemos. E a gente pode dizer hoje a mesma coisa. Daqueles crentes, daqueles cristãos para os quais você prega a palavra bíblica.
E para eles aquilo é o guia da verdade. É aquilo que é a verdade. Não é porque a gente está pregando, é porque o Espírito Santo de Deus está guiando a todos eles na verdade. João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo é o guia para eles da verdade. É o dom do discernimento de espírito, que a maioria diz que o discernimento de espírito é aquele que vê pombagira, Exu, o diabo, anjo de preto. A maioria diz isso, que é o discernimento de espírito. Mas a Bíblia ensina que o discernimento de espírito é aquele que consegue discernir, diferenciar um ensino que vem da parte de Deus e um ensino que vem ou da cabeça humana ou até um ensino diabólico. Então, aqueles que entendem as coisas santas, os olhos deles estão abertos para a luz da verdade. E para eles, a verdade bíblica são coisas doces. As palavras são doces aos ouvidos, porque são palavras de vida eterna. Para as outras pessoas, infelizmente, é condenação. É triste isso. É muito triste. Você saber que você prega a salvação para quem aceita a salvação. E você prega a condenação para aqueles que rejeitam a salvação. Não que você pregue diretamente, mas eles se condenam por rejeitarem a verdadeira palavra de Deus, por darem ouvidos a ensinos de demônios. Também é bíblico. Jesus entendeu, mas Jesus é maravilhoso, né? Jesus sabia disso, eu fui entender isso. Como eu sou pequenininho, né? Eu fui entender isso há pouquíssimo tempo. Jesus compreendia que a verdade não é uma música doce para todos os ouvidos. A verdade, para você que de repente está me ouvindo, está me vendo, para você que vai me ouvir, vai me ver, a verdade para você é uma música doce, suave, maravilhosa. Para outros, a verdade é algo extremamente irritante. É isso que a Bíblia diz, de coceira nos ouvidos. Porque há pessoas que infelizmente não têm estima nenhuma, não têm interesse nenhum pelas coisas profundas de Deus. Então, para a gente encerrar e responder, né? Por que Jesus então falava em parábolas? Porque para aqueles que têm verdadeira fome de Deus, a parábola é um veículo sensacional, especial para a transmissão das verdades divinas. E as parábolas, as 40 parábolas do Novo Testamento, têm um volume extraordinário de verdades, em pouquíssimas palavras. As parábolas são ricas em imagens e não são esquecidas facilmente. Por causa disso que Jesus pregava através de parábolas. E as parábolas eram entendidas por uns poucos discípulos.
E as coisas não mudaram. 2000 anos se passaram e as coisas continuam exatamente iguais. Tudo se modernizou, né? Os carros agora têm ABS, direção elétrica, agora já tem até carro elétrico. A gente vai a uma maquininha, se tiver dinheiro no banco, saca. A gente paga as nossas contas, se tiver dinheiro, de casa. Enfim, a modernidade chegou assim de uma forma, mas o homem não muda. Existem ainda aquela grande multidão que não fazia parte dos discípulos, que Jesus falava, os discípulos falavam, ninguém entendia nada. Como eles não entendiam, o que eles faziam? Eles criticavam. Eu não entendo nada. Esse sujeito não sabe explicar. Não é isso que ele está falando, não. Não foi isso que Moisés falou. É isso que faziam com Jesus. Criticavam, chegaram ao ponto de matar Jesus, porque não entendiam o que ele falava. Quem entendia eram um número pequititico de pessoas que eram chamados de discípulos. E hoje continua exatamente igual. Eu tenho de amigos no Facebook, não sei, mas já passou de 1000. Né? E às vezes eu entro lá e fico vendo quantas pessoas visualizaram o vídeo que eu gravei. 100 e poucas, 200. A maioria não quer saber. A maioria continua como a maioria no tempo de Jesus. A verdade, como no tempo de Jesus, não porque Jesus escolheu, mas porque as pessoas se afastaram da verdade. Quero deixar isso claro. A verdade é para poucos. Muito poucos. Não porque a gente só prega a verdade para um grupinho de pessoas. Não, porque as pessoas se afastam da verdade. Então a verdade é para poucos. Por causa disso que Jesus pregava através das parábolas. Porque a maioria não entendia. Não queria entender também. Então, desde a época de Jesus, a verdade é para poucos. Não que nós selecionamos, mas as pessoas se excluem. Querido Deus, amado Pai, bendito é o Senhor que nos dá entendimento, né, Senhor? Esta vida, às vezes, rouba o nosso ânimo, mas a Tua palavra nos sustenta e nos alimenta no dia a dia. Uma parábola, assim como a verdade, é uma bênção para aqueles com ouvidos dispostos a ouvir a verdade. Mas a verdade, para aqueles com corações endurecidos, para aqueles com ouvidos lentos para ouvir, a verdade é uma declaração de julgamento. Ó Senhor, fica conosco. Ajuda-nos a crescermos mais e mais e mais, cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração. Este é o meu pedido, por mim,
pelos meus e por todos aqueles que nos ouvem, e por todos aqueles que já nos ouviram, e por todos aqueles que nos ouvirão. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.